Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Logoscast. Esse que já é um programa muito bacana que nós estamos fazendo, um podcast cristão, onde nós abordamos temas relacionados à lição da escola sabatina. Você que é adventista, você conhece muito bem. Assuntos religiosos, você que é de outras denominações religiosas, sinta-se à vontade de acompanhar o nosso programa de hoje, tá bom? E eu tô aqui mais uma vez com meu amigo Cylon. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá a hora que você está escutando. E aí, Simon? Tá, tudo bem. Muito obrigado aí, Juanderson, por fazer a introdução do nosso programa. É nosso segundo episódio e hoje nós temos aqui um convidado ilustre conosco. Aí, hoje a gente tem a oportunidade de nos apresentar. No nosso primeiro programa, estava aí, né, fazendo aí um supletivo, né, das lições anteriores. Hoje a gente vai ter mais tempo até para a gente conversar. Meu nome é Silon Ferreira, eu sou design gráfico, técnico de contabilidade, atuo também como técnico de TI. E Na, aí? na, na igreja, no momento, como líder de desbravadores, ancião jovem, diretor do Ministério Jovem, Sociedade Jovem, lá na igreja de Nazaré Pinheiro. Mil e uma utilidades. É o E, Bombril. e também professor de escola sabatina da classe de jovens, né? Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo ali. E nós temos conosco aqui o nosso amigo, professor Jair de Paula. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E obrigado, né? Já estava aqui, assim, aquela mão que apareceu no vídeo anterior era minha, né? Isso é a nossa voz da A consciência, nossa voz da né? consciência. É, como o Silon disse, eu sou Jair de Paula, estou congregando atualmente na Igreja Adventista de Chagas Aguiar. Lá eu faço o papel de professor da classe de professores, né? A gente está tentando fazer um, Professor dos professores, né? Professor dos a professores. gente está tentando fazer um trabalho de retomar a classe dos professores e fazer ela funcionar como se fosse uma espécie de formação ou discipulado para os professores, né? Ali. Também sou líder de desbravadores, trabalho no Ministério dos Desbravadores e desenvolvi, o Anderson até em off perguntou, né, de onde veio essa, essa, Inspiração, né? essa inspiração, perdi a linha da palavra, esse interesse de trabalhar com essa questão da comunicação. Eu não consigo identificar, na verdade, olhando para trás, quando isso começou, mas eu gostei da área de comunicação fora da igreja e dentro da igreja também eu vejo um potencial muito grande, porque afinal de contas, todo cristão ele é um comunicador da palavra de Deus, né? Amém. Isso aí. Olha, no episódio de hoje nós vamos falar sobre as tentações, né? Nós iremos falar, o tema é resistindo às tentações. É um tema muito interessante para a gente conversar. Eu já queria começar a conversa de hoje, a gente abrindo a Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Minha Bíblia já está aberta aqui. Mateus capítulo 4, texto central é Mateus 4 de 1 a 11. Creio que a gente não necessariamente precisamos ler o verso todo, mas para nossa compreensão, ele vem falar aí a respeito da tentação, a tentação em que Jesus passou no deserto. Eu acho interessante a gente começar a fazer uma oração, né? Podemos fazer a Vamos fazer uma oração. oração. Oremos. Querido Deus e Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, porque temos mais uma vez a oportunidade de conversar aqui, de falar sobre um assunto muito relevante para a nossa fé. E também falar, Senhor, a respeito de alguns temas que são importantes também para a nossa vida diária, nossa vida pessoal, também profissional. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo esse programa. Seja também com os nossos convidados e aqui, que essa palavra ela venha ser inspirada, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. 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 Muito bem, na parte aqui que nós podemos iniciar, a lição ela identificou que nós vivemos em um mundo de vícios. E aí, aqui já o Juan e o professor Jair poderiam aí definir o que nós podemos considerar como um vício, por exemplo. É, a gente entra aqui, a lição mais abaixo ela vai nos trazer isso à tona, né, na dificuldade de conceituar o que é um vício desde o ponto de vista pessoal. Porque assim, para o viciado, para mim como viciado, Ele não é viciado. eu não sou viciado, né? Hipoteticamente. Hipoteticamente, eu não sou viciado. Ou seja, eu não tenho problema. Por isso que quando a gente vai ver qualquer tipo de proposta de ajuda vinda de uma instituição, como por exemplo os Alcoólitos Anônimos ou algo parecido, A Fazenda da a Esperança, Fazenda né? da Esperança, um dos primeiros pontos que as pessoas que vão dar assistência
discutem com a família e com a pessoa é a necessidade de reconhecer que existe um problema. Então, nós temos, a princípio, essa dificuldade de reconhecer a nível pessoal o que é um vício, mas conceituando o que é um vício, é tudo aquilo que eu não consigo ter domínio de parar ou de reduzir por mim só. Eu me sinto dependente daquilo, mesmo que eu não veja essa dependência. No caso da bebida, alguém que não consegue parar de beber, tem que beber todos os dias. No caso do cigarro, alguém que fuma, precisa fumar todos os dias. Tem gente que quando perde o item sobre o qual se viciou, se sente extremamente agoniado, né? Não consegue dormir direito. Eu tinha a lembrança mais antiga que eu tenho com relação a vício, ela está relacionada à minha avó, que era viciada em bebida alcoólica, né? Mas a gente tinha um vizinho na rua, eu me lembro o nome dele até hoje, não vou dizer porque alguém que assiste de repente pode conhecer ou lembrar dele. Rapaz, tá falando de ti ali no podcast. Não sei se ele ainda é vivo nos dias de hoje, porque eu era pequeno e ele já tinha certa idade, já era adulto. Mas eu me lembro que ele bebia o dia todo e à noite dormia às vezes na rua, nas esquinas, e quando era de manhã bem cedo ele passava se tremendo. E aí a minha avó perguntava: para onde tu vai? Eu vou tomar uma para parar de tremer. E já eu acho interessante isso aí, que na casa da... Eu acho que provavelmente esse senhor que mora na Chagas, né? Uhum. Eu acho que bebia lá no bar da minha avó. Porque lá na casa da minha avó funciona um bar. E aí eu já cansei de ver justamente isso que o Jair falou. As pessoas chegando se tremendo lá. Depois de tomar uma dose, pronto. Parava. Parava de tremer. E aí ficava normal. E eu achava, caraca, eu com aquela mente, tava com uns 15, 14 anos, mas que arrumação é essa já? E aí a minha avó mesmo falava assim, rapaz, olha como o vício é. O corpo parece que já pede, já necessita daquilo que ele, no caso o álcool, né, que ele tá precisando. E quando a gente vai para substâncias ilícitas, é a mesma coisa. Mas assim, não é só droga que vicia. Qualquer coisa na nossa vida pode se tornar um vício. Tem gente que é viciada, por exemplo, em coisas boas, mas que praticado de forma exagerada e sem controle se torna algo que pode atrapalhar a sua vida. Viciado em futebol. Uma pessoa que perde um relacionamento por causa de uma partida de futebol, perde o trabalho por causa de uma partida de videogame, perde a noção de onde está porque está focado no aparelho celular, no dispositivo digital. E já eu acho interessante uma pergunta que eu faço a você em relação a isso, porque você é professor, né? Sim. Você tá dando aula em qual escola ultimamente? Exatamente onde é o nosso estúdio hoje, né? Aproveitar, eu acho que é até bacana agradecer aí a gestora, fiz isso, ela assistiu o último podcast, não sei se todo, mas pelo menos a introdução. Aí disse: olha só fera aí e tal. Falando de vocês e do doutor, né? Tava Aí, só o Dr. Zóideres. aí eu aproveitei e disse: gestora, muito obrigado pelo espaço. Graças à senhora, minha filha ganhou um quarto. Olha aí. Porque onde eu estava pensando em transformar no estúdio para a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Aí como eu tinha que levar as coisas para casa, trazer para cá, eu acabei esse espaço aqui sendo o espaço Coringa. Eu uso para a escola e uso para cá. Então eu trabalho na Escola Estadual 7, professor Manuel Vicente Ferreira Lima, aqui em Quari. Qual disciplina você ministra? Ano passado eu trabalhava com geografia, cinema e informática. Esse ano eu vou trabalhar com geografia no primeiro e no terceiro ano. Show de bola. E Jair, já que você falou justamente sobre essa questão de algumas práticas boas acabarem se tornando vícios e esses vícios serem prejudiciais, enquanto professor, tu percebe isso na sala de aula com os alunos, utilizando, sei lá, o acesso do celular ou alguma outra coisa que eles acabam usando de maneira indevida e aquilo acaba trazendo prejuízo para eles? Sim, a gente está inclusive envolvido a gente está no olho do furacão, né? De uma polêmica que começou no ano passado, finalzinho do ano passado, se desenrolou lá em Brasília, resultou em uma lei aprovada agora em janeiro desse ano e vai ser posta em prática agora a partir do dia 7, quando as aulas começarem. A gente está curioso para saber. Nas redes sociais se debate muito esse assunto, né? Alguns contra, outros a favor, que é a proibição do uso do aparelho celular dentro da escola, não só dentro da sala de aula, mas também nos intervalos, nos corredores, está proibido usar o celular, a não ser em alguns casos específicos. Então, o celular,
o computador, os aparelhos digitais com conexão à internet têm sido um vilão na vida da juventude dentro e fora da escola nos últimos anos, né? E isso não é uma percepção só do Brasil, outros países têm adotado essas medidas também. Eu, sinceramente, não sei até que ponto eu concordo, porque a gente está numa situação em que a tecnologia existe. Esse aparelho aqui, ele concentra ele concentra os meus cartões de crédito, os aplicativos do banco, concentra ali o WhatsApp, comunicação, a lição da escola sabatina eu estou estudando por aqui, a Bíblia eu estou estudando por aqui. Então, a tecnologia absorveu para esse aparelho vários dos nossos recursos. Eu acho mais interessante que a gente ensinasse a juventude a usar de forma consciente do que simplesmente proibir. Mas aí a gente vai ter que ver como é que isso vai desenrolar. Então, o celular é uma das coisas que aparece dentro da escola constantemente como um vício que atrapalha os meninos. Além dos vícios de drogas mesmo, né? Porque toda escola, em algum momento, a gente topa com a necessidade do aluno de utilizar a droga dentro da sala de aula, principalmente em uma escola de tempo integral, porque ele vai passar 7 horas do dia dele dentro da escola. E aí o vício, a dependência vai fazer com que ele queira usar em algum momento. E a gente precisa tolir essas situações. Sim, quando a gente conseguiu identificar que o smartphone, né, o celular, ele está aqui dentro do nosso assunto e pode ser até considerado um vício, dependendo do seu uso, né, eu encontrei um artigo que falava sobre um psicólogo espanhol, Marc Massip, e ele fala que o celular ele é um grande problema do século XXI, porque a abstinência do celular ela é comparada à abstinência da droga, da heroína. Então, como é que a gente pode identificar, né, essa questão do celular como com os picos de dopamina, posso dizer assim? Eu acho que é interessante o nosso ouvinte entender que, na verdade, o vício não é aquilo no qual a gente se vicia, mas a consequência daquilo que a gente se vicia. O nosso cérebro ele produz essa substância dopamina e a gente se vicia, na verdade, nela. O tempo de tela que a gente tem no celular faz com que alguns dos nossos hábitos tenham mudado. E eu acho que o que eu vou falar aqui, alguém talvez possa se autoanalisar e encontrar essa situação na sua própria vida. Por exemplo, tem a síndrome do membro fantasma. Que síndrome é essa? É quando a pessoa é amputada de um braço ou de uma perna e sente aquele braço ou aquela perna amputada coçar, doer, latejar, sente frio, sente calor ali, mas o membro não existe. Mas o cérebro ele tenta projetar essa ideia de que o membro está ali. O que isso tem a ver com o celular? Tem gente que sente essa mesma síndrome relacionada ao celular. Não está com o celular. O celular ficou em casa, eu esqueci no trabalho, esqueci em algum lugar. Mas sente o celular vibrar, sente ele tocar, passa a mão aqui para ver se ele está aqui. A pessoa sabe que ele não está. Às vezes até deixou de propósito porque foi jogar futebol, foi para academia, resolveu deixar o celular porque não tinha como levar. Mas se fica apalpando, sentindo para ver se esse é um dos sinais de que talvez o teu tempo de intimidade com o aparelho esteja passando do normal. Uma outra situação é você estar em casa, a televisão está ligada, a gente tem uma tela ali, e você está assistindo o filme na televisão, mas você está aqui com o celular e está passando a tela para cima. Então, assim, você está assistindo a televisão em segundo plano. Alguns dizem até brincando, não, você está gastando energia com a televisão e está usando o celular. Mas se tornou uma forma de consumo desses meios. Tanto é que alguns produtores estão fazendo séries onde a pessoa faz uma audiodescrição do que está acontecendo na cena, dentro da cena, que é para tentar cativar o ouvido daquele que está concentrado no aparelho celular, porque a indústria do cinema, a indústria da mídia já identificou esse problema. E uma outra coisa que eu posso observar para saber se de repente eu estou me viciando nisso aqui é quanto tempo eu consigo resistir assistindo alguma coisa. O nosso tempo de tolerância para assistir alguma coisa diminuiu. Vou dar um exemplo de mim.
eu não consigo ouvir um áudio que alguém me manda em velocidade normal. Eu São coloco 2, então. um Um e meio, três. um e meio. um e meio, eu já coloco 2 às vezes, dependendo da pessoa. E se tivesse mais, eu Talvez, colocaria mais. entendeu? Porque, e quando a gente vai para YouTube, também às vezes eu acelero o vídeo. Por que isso? Porque a gente se acostumou a 20 segundos, 30 segundos, rola para cima. 20 segundos, 30 segundos. E o nosso cérebro ele se acostuma com esses pequenos e rápidos estímulos. Pequenos e rápidos estímulos. E isso contribui para a nossa falta de concentração nas coisas. Sim, Isso. esse foi um ponto porque na lição passada ela abordou a respeito disso, né, de pensamento acelerado, né? Quando a gente está com muitas ideias na cabeça e a indústria ela vai trazer isso, né? A gente está com o celular, ela vai te mostrar um anúncio, personalizado. O que mais? Vai te trazer notícias e as notícias geralmente apela para a tua ansiedade. É uma catástrofe, vem ver isso aqui que aconteceu, vai chover, vai inundar, se você não se cuidar, apela para a ansiedade, para o medo. Então isso aí vai, né, mexendo com as nossas emoções, mexendo com a nossa questão mental mesmo, né? E E o sabe, objetivo sempre é disparar esse pico de dopamina dopamina. aqui no cérebro o máximo possível, no tempo mais curto possível. Porque tempo é dinheiro para mídia. E eu acho interessante isso aí. Isso no tempo da pandemia, né? Foi o tempo que a gente ficou em isolamento e tudo mais. Aí vamos fazer o quê? Vamos assistir YouTube, vamos assistir Netflix, alguma coisa do tipo. E aí eu lembro, por indicação do pastor Rodrigo Silva, um documentário no Netflix, O Dilema das Redes. Se você tiver Netflix, você pode assistir lá. O Dilema das Redes, ele mostra justamente como a mídia, de certa, o algoritmo controla aquilo que aparece, o que você consome. Entende? Então, uma pesquisa rápida, se você pesquisa, quanto é que tá um preço de uma ração? Todos os anúncios agora vai ser destinado à ração, à questão de para cuidar de animais e assim por diante. Isso eu achei muito interessante. E eu ouvi o Jair falando sobre a questão dos vídeos muito rápido e tudo mais. E já perdi foi a conta de quantas vezes, de quantas noites eu quase nem dormi. Porque, não, vou dormir aqui rapidinho. Aí eu olhava o celular, meia-noite. Eu digo, não, meia-noite e meia eu durmo. Tava lá, meia-noite e 45 tinha passado. Não, quando der 1 hora eu já paro. Já ia pra lá. Então, esse disparo da dopamina no nosso cérebro desregula o nosso sono. Ele vai, e quando desregula o nosso sono, a gente não vai descansar tanto, a gente vai sempre se sentir cansado. Cansado e vai estimular a gente a utilizar energético, né, estimulante para voltar aquela energia. Exatamente. E por isso muita gente é viciada em cafeína e energético e coisas desse tipo, né? A gente chama isso que o Anderson está falando de bolha digital. Ano passado, quando eu trabalhava com informática, no currículo vinha uma matéria chamada cultura digital. E entre aquilo que a gente tinha que abordar tinha a questão da bolha digital. O que é bolha digital? Se cria no ambiente digital um ambiente perfeito para você. Eu não vou entrar em polêmica, mas só para citar o exemplo, vamos falar de esquerda e de direita. Se você é de esquerda e você começa a pesquisar materiais de esquerda, o algoritmo ele vai entender que você gosta daquilo lá, ele vai excluir o máximo possível os vídeos de direita e te abastecer o máximo possível com os vídeos de esquerda. E vice-versa. E é que nem aquela situação, por exemplo, assim, quem torce pro Vasco vai chegar muita informação do Sobre o Vasco Vasco. e vai excluir as do Os Flamengo, os outros lá, entendeu? É Ah, mais ou menos isso aí. exatamente isso. E aí, por que chama bolha digital? Porque você acaba vivendo dentro de um universo digital onde não chegam outras informações que possam, de repente, te causar um estado de ânimo contraditório. Eu não quero que ele desligue o aparelho, eu não quero que ele saia da página, eu não quero que ele fuja das redes sociais. Então, eu tenho que agradá-lo o máximo possível. Isso se usa bastante. E a outra coisa que aparece é que nós estamos sendo escutados direto. E não é algo ilegal, nós demos permissão para isso. Ninguém lê aqueles pequenos contratos que aparecem quando você baixa um aplicativo e instala. A gente só diz que aceita e vai embora. Marque segue a aqui vida. se você concorda, né? Concordo. Uma vez eu estava em Manaus, num treinamento da Seduc, e eu estava conversando com o professor Antônio Carlos sobre um assunto qualquer. Aí, de repente, ligaram o som lá, a aparelhagem, ia começar a produção, e a gente olhou assim. O meu celular estava na minha perna, né? E conectado à internet, porque lá os dados móveis funcionam melhor que aqui. Aí eu comentei com ele, Antônio, olha essas caixas. Eu acho que uma caixa dessa aqui, aí eu disse a marca da caixa.
ficaria top lá no set. Dá pra gente conversar com o gestor, ver se ele aproveita, vai lá no Seduc e consegue uma verba pra gente. Ó, 2 dessas resolve o nosso problema. Nosso papo foi esse. Assim, rápido, coisa de segundos. Aí eu pego no intervalo o meu Facebook, e aí começa a aparecer anúncios De caixa de som. da caixa de som. Eu disse, mas... Aí eu passei para assim, outro. Ou seja, o Facebook estava me ouvindo, o algoritmo identificou que aquela caixa me provocou certo interesse, e ele começou a tentar me mandar a mensagem de que qual é o valor, onde tem a promoção, etc e tal. Estamos sendo ouvidos o tempo todo. Exatamente. Muito bom. Eu, voltando aqui ao assunto dos vídeos curtos, eu ouvi alguém falando, não me recordo quem, mas foi numa live que ele falava que quando a gente assiste vídeos curtos, a gente se torna um cérebro de geleia, porque a gente não consegue focar no mesmo assunto. E aí passa um vídeo, aquele vídeo tá falando, sei lá, sobre carros. Aí o vídeo seguinte vai falar de uma coisa que não tem nada a ver. E a gente não consegue se concentrar em nada concreto, porque todos vêm aqueles vídeos bem editados, vai passar de um por um, vídeos curtos de 10, 15, 30 segundos no máximo, e o próximo vídeo já vai ser outro assunto totalmente diferente. E a gente não consegue focar, exatamente porque são muitos assuntos, muitas ideias ao mesmo tempo. E aí isso acaba também utilizando o celular, para a gente fechar essa parte aqui, tendo vidas secretas, né? O marido ali esconde da esposa, ou os filhos escondem dos pais aquilo que ele está consumindo, aquilo que ele está acessando. Uma grande diferença nesse ponto entre a minha geração, eu acho que eu tenho o dobro da idade de vocês, talvez. Já foi meu conselheiro de unidade. Sim, eu olhei para ele tentando medir, porque eu já vi ele bem pequeno. Pastor andou testado de velho aqui. Entre a minha geração, a geração de vocês e a geração do meu filho, exatamente está nesse formato geográfico dentro da nossa casa com relação aos equipamentos digitais. Na minha época, Começou assim, né? Na minha época. na minha época, a gente tinha uma televisão. A gente não tinha dinheiro para ter 2 televisões, a gente tinha uma televisão em casa. E, geralmente essa televisão ela ficava na sala, que era para servir a todos. Todo mundo. Então para te ter uma vida secreta naquela televisão, tu tinha que ser muito artista. Porque ela ficava na sala, todo mundo passava, todo mundo via. E de certa forma isso te inibia de fazer ou de consumir determinado tipo de produto. Hoje em dia, a televisão está na palma da tua mão. Você levanta da rede, da cama, pega a tua televisão e vai para a cozinha, vai fazer as coisas, leva para o quarto, leva para ali, leva para cá. O som, ele não precisa nem vazar. Tu pega um fone de ouvido, coloca e o som tá só aqui para ti. Ninguém tá sabendo o que você tá. Hoje teve reunião, eu não vou entregar não, tá, gestora, mas assim, se a senhora estiver ouvindo. Hoje teve reunião e tinham colegas na reunião que eu olhava e estavam assistindo outras coisas, viu, gestora? Então, assim, dentro da reunião, o fone de ouvido tá aqui. Às vezes você desliga até o áudio, porque agora, olha como tudo é técnica. O marketing, ele trabalha em cima disso, né? Quando a gente vai estudar como fazer um vídeo para o TikTok, para o Instagram, para que ele tenha uma boa visualização, uma das dicas que eles dão, coloque a legenda. Coloque a legenda. Por quê? Porque a pessoa às vezes vai assistir esse vídeo em um ambiente onde ela não pode ter o áudio. Então ela permanece, ler, né? ela permanece no teu vídeo e vai assistindo, vai lendo. Então, hoje em dia, nós temos essa possibilidade maior de ter essas vidas secretas. Infelizmente, isso acaba abrindo uma porta para que Satanás nos ofereça cada vez mais tentações nesse sentido. Eu acho interessante o que o Jair falou. Em relação... Quando nós acordamos, imediatamente nós buscamos o celular. Isso eu acho interessante, porque às vezes a gente que é cristão, a gente sabe que o que nós devemos buscar na nossa primeira hora do dia, assim que nós acordamos, é buscar a Deus em oração, agradecer a Deus pelo sono, buscar ler a Bíblia, uma meditação, buscar o estudo da lição da sabatina. Mas a nossa vida, o celular quase vira uma extensão de nós, que a nossa primeira coisa que buscamos é justamente o celular. E aí quando nós buscamos o celular, alguns com a desculpa de ver as horas, ver o horário, acaba vendo uma notificação. Rapaz, olha só, mandaram uma mensagem para mim enquanto eu dormia, vou só responder rapidinho. E uma coisa vai levando a outra. Vai levando a outra e já era. E com relação a isso, quem trabalha com essa tentativa de fazer, principalmente o jovem,
se focar um pouco mais nos estudos, recomendo que os aplicativos que mais te chamam a atenção, eles não estejam na tua tela principal do celular. Deixa eles guardados lá na gaveta, onde tem aqueles monte de aplicativo. Porque quando você pega o celular só para ver as horas e tá aqui o aplicativo que eu mais uso, Com a com a notificação. notificação, então a tentação de clicar lá e passar um tempo ali é bem maior. Se ele tiver escondido, eu vim só ver as horas daqui que eu vou ali. Então, inconscientemente, a gente tem mais dificuldade de achar o aplicativo e perder mais tempo. Sabia que eu fiz isso? Eu tirei a notificação do Instagram, por exemplo. Porque, mano, é rios pro um, rios pro outro, a gente vai só distribuindo, né? Ah, vi um rios aqui bacana, vou mandar pro Saio. Ah, eu vou mandar pro... Entendeu? E aí, eu tirei a notificação do meu Instagram. Então, quando chega notificação lá, eu não sou avisado. Eu ainda deixo do WhatsApp ainda, mas não sei até quando. Tô estudando ainda pra me Tô livrar da trabalhando notificação. nisso, né? Tô trabalhando nisso. Mas do Instagram, do Facebook, do YouTube, eu já tirei as notificações justamente para tentar amenizar um pouco esse chamativo que as notificações têm em nós, né? Feita essa introdução a respeito do vício, e a gente Isso focou. foi só a introdução. Isso, só foi só a introdução. E a gente focou bastante nessa parte mais tecnológica, mas pode se viciar em muitas coisas, né? Nas compras, no videogame, uma série, alimentos, né? Principalmente os ultraprocessados, e a gente vai falar um pouco mais Açúcar, né? depois no açúcar, em redes Refrigerante. sociais. E aí vem também a questão das drogas ilícitas, mas tudo isso possibilita o enfraquecimento para que a gente possa resistir às tentações, porque isso promove escravidão do pecado, né? Qualquer vício ele vai te promover, você fica ali preso naquele vício e isso se torna também, muitas vezes, quase sempre, esses vícios se tornam um pecado. Vamos à leitura do texto, Mateus capítulo 4. Creio que a gente pode ler aí os primeiros versos. Aqui é uma história clássica, né? Sim. Acho que todo mundo já ouviu a tentação de Jesus no deserto. E aí, lê até qual verso? Vamos ler até o verso 4. Diz assim, ó. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tivemos a leitura aí, a gente consegue identificar também o contexto, né, do livro de Mateus, do capítulo 1 até o verso 4, e ele é uma continuidade de uma história, né? Mateus capítulo 1 fala aí do nascimento de Jesus, capítulo 2 vai falar a respeito da visita dos magos, da fuga para o Egito, da volta para Nazaré, e no capítulo 3 nós temos o batismo de Jesus. E em sequência, né, no capítulo 4, a gente vai ver aí, vem tratar sobre esse assunto da tentação de Jesus. E o interessante é que o verso começa dizendo assim, ó, tentado por quem? Pelo diabo. Tentado por Satanás. O próprio. O próprio. Ou seja, não foi um demônio qualquer, não foi um foi empregado. funcionário, não. Foi o próprio. E assim, a dinâmica do inimigo em relação a Jesus, ela muda no decorrer da história do processo de salvação. Porque a morte de Jesus, ela garantia e garante, né? Mas da perspectiva aqui de Satanás da história, garantiria a salvação da humanidade. Só que não podia ser uma morte de qualquer jeito. Havia alguns passos que precisavam ser dados. Jesus não podia pecar. Isso é um ponto. Se Jesus pecasse e morresse, seria mais um pecador morrendo. Então, é o Deus Santo vencendo como homem, onde Adão, o homem perfeito, falhou. Então, ele tinha que passar pela tentação e vencer. Só que ele tinha que fazer isso depois de ser batizado. Então, tinha todo esse processo e até o batismo de Jesus, há na Bíblia algumas menções de Satanás tentando matar Jesus. Um exemplo disso é quando os reis magos vão até o rei Herodes, né? Herodes e perguntam onde ele estava, e Herodes tenta enganar para matar a criança. Quando ele não consegue enganar os magos, e ele percebe que os magos foram orientados para sair pela tangente, ele então tem aquela brilhante, maligna ideia de matar todas as crianças menores, eu acho que menores de 2 anos, né?
e para tentativa de, na massa ali, acabar matando Jesus junto. E isso não saiu da cabeça de Herodes. Isso foi Satanás influenciando Herodes a tomar essa. Eu vou usar uma expressão aqui, foi inspiração de Satanás. Foi a inspiração maligna. Então a Inspiração de tentativa Satanás. era matar. Só que Jesus se batiza. No momento que Jesus se batiza, a partir dali, no momento que Jesus morresse, ele estaria sendo sacrificado por nós. Apesar de ter toda a perspectiva de que no Gólgota, no Monte da Caveira, na cruz, etc e tal, mas se Satanás matasse depois do batismo, Satanás perdia. Então não fazia sentido para Satanás matar Jesus depois do batismo. Depois do batismo, não. Uau. Então a invertida dele trocou. Agora eu preciso fazer com que ele caia, pecar. fazer ele pecar. E E a abordagem dele foi no momento da fragilidade, né? Depois de um jejum de longos dias. de 40 dias. 40 dias. O Espírito leva Jesus para o deserto. Né? E é um texto até difícil de entender. O Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Né? Então, assim, e lá a tentação podia vir no primeiro dia, no segundo, no terceiro, mas Satanás espera até que Jesus está completamente fragilizado. E onde é que Satanás tenta Jesus? Ele tenta nas paixões mais naturais para o ser humano, nas necessidades físicas do ser humano primeiro. Olha, está morrendo de fome. Se tu és o Filho de Deus, diga essas pedras que se transformem em pão. Supre a tua necessidade. Você tem poder para isso. Mas fica o si. Né? Depois, não deu certo ir para a tangente da questão da necessidade fisiológica, então ele vai para o ego. Olha só, tudo isso aqui é meu. Ele não estava mentindo, pertencia a ele, porque ele roubou isso de Adão. Se você só me ajoelhar, não precisa passar por nenhum desses sofrimentos. Eu te dou. E para todas as tentações, as 3 tentações, Jesus sempre responde com assim diz o Senhor. Ou está escrito. Ou está escrito. A abordagem de Satanás, quando estudando e analisando a lição, quando ela fala assim, né, que ele abordou dessa maneira: se és filho de Deus, sendo que no capítulo 3, no momento do batismo, né, quando Deus fala, né, este é o meu filho amado em quem me comprazo, né, em quem eu... Agora, voltando lá, o Anderson está aqui com a lição dele, né, a lição de jovem, dá até para dar um... Também tô aqui. Eu vou colocar ela em destaque lá para vocês na edição. Nessa lição, desculpa, todas as lições, na verdade, tem uma tirinha ou uma arte de capa daquela lição. E eu achei interessante essa tirinha, porque aparecem 5 imagens diferentes. Vai aparecer para você aí na tela, tá? Isso, dê uma analisada aí que vai aparecer, eu vou colocar na edição aqui em cima. É uma pessoa andando e de repente ela encontra uma dificuldade no caminho, um precipício, um abismo, que simboliza aqui o pecado, a tentação. E aí ela tenta atravessar, não consegue. Ela pega o quê? Ela pega a Bíblia que está dentro da bolsa, a palavra de Deus, e tenta colocar ali. Na 4ª tirinha, você observa que a Bíblia que ela tenta colocar é pequena e não supre a necessidade. Mas na última, a Bíblia está bem maior e serve como ponte. O que eu acho, o que eu abstraio daqui? Ou seja, quanto mais você tem de conhecimento da palavra de Deus e mais próximo você está do Senhor e entende mais o projeto de Deus para a tua vida, mais fácil fica para você enfrentar esses desfiladeiros, essas ciladas, essas tentações e conseguir superar elas. A 4ª tirinha, para mim, mostra que às vezes a gente até entende um pouco da palavra de Deus, mas a gente está com tão pouco do Espírito Santo, ou com tão pouco da relação com Deus, que às vezes não é suficiente para superar aquela tentação naquele momento. E já essa seria a minha próxima pergunta, justamente baseado nisso. Se apenas o conhecimento sobre a palavra de Deus, do que a Bíblia fala, é suficiente para nós vencermos as tentações. E você respondeu sabiamente que sem auxílio do Espírito Santo, não podemos. Mesmo sendo doutores da Bíblia, conhecendo tudo. A gente conhece várias pessoas que sabem muito de Bíblia e que não querem nada com Deus, né? E eu acho que um dos seres que mais prefiguram isso é o próprio Satanás. Ninguém entende mais de Bíblia do que ele. Tanto é que na tentação de Jesus, o que ele usa para tentar Jesus é exatamente a Bíblia.
Sim, a proposta é exatamente essa, né? É a gente vencer pela palavra. E a resposta de Jesus foi: nem só de pão Viverá o homem. viverá o homem. Vocês sabem o contexto em que essa frase foi dita? Nem só de pão viverá o homem? Conte-nos, Lá, lá, conte-nos. no, lá no deserto. Deuteronômio 8, vamos abrir a Bíblia lá. Deuteronômio 8, de 1 a 3. É Moisés falando para o povo lá. Contexto do deserto também. 8. Deuteronômio 8, de 1 a 3. Se eu não estiver enganado. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Esse é um contexto muito parecido com o que Jesus estava Jesus estava vivendo ali, passando, né? né? No deserto e ali com fome, né? Eu acho Sem interessante, comida. sabe, também a questão na Bíblia, a questão dos números. Eles se repetirem. 40 anos no deserto, 40 dias, o dilúvio também, e esses números, essa Logia. numerologia, ele vai se repetindo, 12, 7, 40, então é bem interessante. E geralmente tem uma relação teológica e contextual por trás disso. Por exemplo, quando Jesus diz a alguém lá, não só 7 vezes perdoarás alguém, mas até 70 vezes 7. Se você faz a conta, 70 vezes 7 é 490. Existe uma profecia de 490 anos na Bíblia. Uhum. Então, sempre no Novo Testamento, ele está te remetendo para o Antigo Testamento, para o contexto que já existia ali, né? Outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, você tentou o povo de Israel lá no deserto com relação ao pão. E lá no deserto, o povo de Israel caiu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem só de pão viverá o homem. Eu não vou cair. Muito interessante, né? Incrível. Naquele momento em que Jesus fala assim, aliás, Satanás ele tenta Jesus de te lança daqui, né, que aos teus anjos dará ordens, né, para que te guardem. Mais uma vez, Citando a Bíblia. citando a Bíblia, né? Se eu não me engano, Salmos 90 ou 91. 90 ou 91, uma coisa assim. E a outra tentação também, né? Todo te darei se prostrado me adorares. Então sempre tem uma tentativa de desvirtuar a palavra de Deus, trocar alguma coisa de lugar para nos tentar. Início do ano passado, teve aqui em Quari um treinamento da área de comunicação. E o pastor Felipe, quando veio aqui, ele nos disse o seguinte: Satanás não cria nada. E aí eu fiquei observando a construção desse pensamento dele, eu achei muito interessante. Satanás não tem poder de criar nada. Então tudo que existe foi criado por Deus. E aí, dentro desse contexto, ele disse: então, Deus permitiu que o celular fosse criado, Deus permitiu que a internet fosse criada, Deus permitiu que as redes de televisões fossem criadas. O que Satanás faz nesse contexto? Pega o que foi criado por vontade divina ou com permissão divina e perverte. Então, ele pegou a internet, que serviria como meio de comunicação para a pregação do evangelho a todos os lugares do mundo, e perverte. Hoje a gente navega ou surfa na superfície da internet, né? Mas a internet profunda é um lugar onde ninguém deve ir, porque só tem coisa que não presta. Não é mesmo? Assassinato, venda de droga, De pornografia, órgãos. órgãos. Você consegue ali o pior que a humanidade pode produzir sem Deus, no que a gente chama de Darknet ou Deep Web. Né? E aí a gente fica nessa superfície. E só essa superfície onde a gente fica, a maioria das pessoas que navegam na internet, já tem muita coisa ruim. Se você não conseguir filtrar, já entra muita coisa ruim. Aí agora eu tenho uma pergunta aqui para o nosso professor. Com relação às tentações, se nós não conseguimos perceber as tentações, é porque o nosso radar espiritual ele está fraco, está sem bateria? Quanto mais você faz uma coisa,
Vamos voltar no Dr. Sóstenes do programa passado. Ele falou sobre neuroplasticidade, né? Quanto mais você faz uma coisa, mais fácil se torna fazer. Você cria um hábito. E quando você cria um hábito, aquilo às vezes se torna um vício e se torna difícil de você se livrar dele. Agora, olha o perigoso que é você levar isso a um ponto em que você cauteriza os sentidos de alerta que o teu corpo e tua mente te mandam. A gente fala dentro do conceito cristão da voz do Espírito Santo. Algumas pessoas interpretam isso como a voz da nossa consciência, né? Ou, às vezes você está fazendo algo que você sabe que é errado, sabe que vai te trazer prejuízo, e aí você insiste em continuar fazendo aquilo. Enquanto você está insistindo em fazer aquilo, e na tua mente continua um certo pesar por estar fazendo aquilo, você ainda não deu um passo maior do que a sua perna, mas você está no caminho perigoso. O problema está em quando a coisa errada se torna tão normal, mas tão normal, que eu não sinto mais necessidade nenhuma de arrependimento. E aí a gente cai no que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. A única coisa que Deus não consegue perdoar é a minha falta de necessidade de perdão. Se eu não sinto a necessidade de ser perdoado, se eu acho que o que eu estou fazendo é normal, então não há perdão para mim. É aí que eu chego no pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Por que é contra o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é responsável de nos convencer do pecado e nos consolar. E aí, quando eu nego a possibilidade do Espírito Santo de me convencer do pecado, dizendo que o que eu estou fazendo é normal, aí eu estou num caminho perigoso. E respondendo mais diretamente à pergunta, como é que eu chego nesse ponto tão definitivo? É ir insistindo no pecado até que ele se torne algo normal para mim. Uma pessoa que fuma, geralmente ela começou a fumar passivamente, depois experimentou, no início não era um vício, e aí continuou insistindo e isso acabou virando um vício. Eu até anotei uma coisa que eu confesso a vocês que eu sempre fazia o meu culto matutino, né, de manhã bem cedo. E aí, de vários anos para cá, eu comecei a enfrentar uma série de dificuldades para acordar cedo, antes de sair para o trabalho, e fazer o meu culto devocional. Não conseguia. O que tem me ajudado nos últimos dias? Eu achei interessante isso, como está tudo interligado. A academia. Comecei a fazer academia com o Clarkson, aí eu comecei nas férias às 10 da manhã, só que as aulas começaram e eu tive que passar essa academia para as 5h30. E aí, para ir na academia às 5h30, eu acordo às 4h30. E aí eu acordo às 4h30, tomo um banho, faço o devocional e aí vou para academia. Então daqui a pouco já tá quase na hora do já ir dormir. De ir pra academia. Não, pior que não, eu ainda sou intemperante nesse sentido. Ontem eu fui dormir, era 2 da manhã e acordei às 4h15 por aí. Ainda preciso regular essa questão do sono. Mas eu digo assim, que às vezes é necessário que a gente insista em uma coisa para que se torne um pouco normal e depois se torne um hábito. Tanto positivo quanto negativo. A primeira semana foi terrível. Ter que acordar mais cedo do que eu já acordava. E aí vem a sensação de bem-estar depois, porque você chega em casa da academia, toma um banho, e aí senta na poltrona e dá uma relaxada. É difícil explicar, tem que sentir. Você tem que experimentar, né? Mas Vá pra academia às 5 horas da manhã. mas é uma sensação muito boa no corpo. E aí foi a primeira vez, a segunda, a terceira. Hoje, quando eu levantei, foi muito mais fácil do que tranquilo, né? No início, quando a gente fez essa troca de horário. A mesma coisa funciona para o bem e para o mal. Você pode começar a fazer uma coisa ruim que você não gostava, de repente se acostumar a fazer ela e achar normal e começar a entrar nesse caminho sem volta do pecado contra o Espírito Santo. E se você identifica que você está já nessa situação, poxa, eu estou usando isso aqui é errado, estou fazendo isso aqui é errado, e eu já estou começando a achar que isso aqui não é errado, está na hora de fazer essa reprogramação mental. No começo vai ser ruim, no começo você não vai gostar, no começo você vai sentir falta, mas com o passar do tempo, os especialistas dizem que precisa de 15 dias. Com 15 dias você começa a formar o hábito. Aí se você insistir em chegar nos 40, você tem esse hábito consolidado.
E aí, a partir dos 40 dias, você começa a sentir falta quando você não pratica mais aquilo que se tornou teu hábito. E essa dinâmica aí desse sistema, né, dopaminérgico, de é, você sentir, porque a dopamina é o que te faz ter desejo, né? A recompensa, buscar a É o recompensa, a prazer, a motivação, satisfação, né? a conquista, né? E essa conquista, quando ela vem através de esforço, ela é muito melhor. Entra a questão da dopamina barata que nós falamos logo no início, que é você sentir prazer sem precisar se esforçar, sem você precisar fazer nada. Ah, qual é a sensação de você ir para academia, de ter um esforço, de levantar peso, de fazer, né, todos os exercícios ali? E aí o celular ele te proporciona um prazer imediato. Não, eu não preciso nem posso sentar aqui na cadeira, rolar a tela aqui, assistir uns videozinhos e eu já vou estar satisfeito. E é por isso que muita gente ela não tem energia para buscar nada, para conquistar nada, porque ela está muito presa com a gratificação imediata. Eu acho bacana é que sempre nós voltamos ao tema central da lição, que é justamente essa questão da mudança do pensamento, essa renovação que a nossa mente ela precisa passar. Eu voltando ao programa anterior, inclusive se você não assistiu o programa anterior, volte lá e assista, por favor. O Dr. Sorge estava aqui conosco e uma fala do doutor é que o corpo, nós precisamos ter um equilíbrio para poder nós estarmos bem conosco, né? Físico, mental e espiritual. Essas três ênfases, né? Essas três áreas da nossa vida, elas devem estar alinhadas. Porque você precisa ter um condicionamento físico, um esforço físico para ter essa dopamina, porque você gastou energia. Você precisa estar com uma mente saudável, uma mente boa. E também o seu lado espiritual tem que estar interligado nisso aqui. Um comentário que eu ia fazer anteriormente era que na história de Jesus, após o batismo que a tentação do diabo vem com Jesus. E muitas vezes as pessoas elas acham que depois que elas se batizam, acabou, não vai ter problema nenhum, agora vai estar, minha vida vai se endireitar, vai ter mil maravilhas e tudo mais. Mas não, o próprio Jesus depois do batismo, aí que as tentações foram cada vez mais severas, mais fortes, porque o inimigo queria fazer com que Jesus caísse. Da mesma forma acontece conosco. Depois que parece que você aceita Jesus, você se arrepende, você se reconcilia com Jesus, as provações vêm porque o inimigo quer fazer você cair também. Tem até um meme, né, do Ricardo Oliveira, que ele fala assim, que mentiram pra mim, né? Falaram Disseram que eu não ia sofrer! que eu ia andar de vitória em vitória, de De glória em glória em glória. glória. Mentira! Inclusive, não é que seja uma regra, mas pode ser um indício. Se de repente eu estou vivendo minha vida dentro da igreja e tudo está perfeito e as mil maravilhas e eu não identifico nenhuma tentação ao redor de mim, talvez eu esteja vivendo o meu cristianismo errado, a tal ponto que Satanás não precisa se preocupar comigo, porque está no caminho certo, ele diz. Tá, daqui a pouco a gente se encontra. Tá do jeito que eu gosto. Misericórdia. Tá do jeito que eu gosto. Eu vou investir no Anderson porque o Jair já está seguro comigo. Então, assim, é preocupante e merece a gente dar uma olhada com mais carinho nessa situação. Se eu estou vivendo uma vida perfeita demais ou aparentemente perfeita demais, no sentido de não conseguir identificar tentação nenhuma ao meu redor, nem problema espiritual nenhum, talvez eu esteja no caminho certo, mas para o inimigo de Deus. Nas falas aqui que nós tivemos, a gente já respondeu algumas perguntas, que é aquela questão que foi falada de achar que não é grave. Mas aí, junto com isso, eu tenho uma outra pergunta: qual é o perigo para as pessoas acharem que não são suscetíveis à queda, né? Existem pessoas, não, isso aí eu não sou capaz de fazer, isso aí nunca vai acontecer comigo. Qual é o perigo de a gente pensar dessa maneira? A gente acaba relaxando. Eu digo o seguinte, o medo, o pânico, essa preocupação do que vai acontecer, não necessariamente é algo ruim. Existe um mecanismo de segurança colocado dentro de nós, que é exatamente essa perspectiva de que eu estou atravessando a rua e eu vou parar e olhar para os dois lados, porque pode ser que aconteça de um carro vir me atropelar. Então, isso essa sensação do perigo, quando você perde ela, porque você está se sentindo seguro demais, você acaba ficando
prevenido por excesso de segurança. Você fica vulnerável, né? Essa palavra que eu estava procurando. Vulnerável por excesso de segurança. Então, uma pessoa que começa a dirigir uma moto e de repente começa a aprender algumas manobras nessa moto e acha que já é o AIS da pista, ele vai ter uma tendência de correr mais rápido, de se preocupar menos com o sinal vermelho ou amarelo. Tá amarelo, eu sei que já vai ficar vermelho, mas eu acho que ainda dá para passar, e eu acelero. Tenho 2 segundinhos de tolerância até abrir o olho. Só que nessa outra brincadeira, o outro de lá disse, tá vermelho, mas já vai ficar, porque eu já tô vendo que tá amarelo lá. Vou sair esses 2 segundos à frente. Então, assim, é um risco que a gente corre, achar que a gente está seguro demais e que nenhuma tentação pode me abalar. Eu acho que são os dois extremos. Aquela pessoa que se acha super santa e impecável, e aquela outra pessoa que se acha super pecadora e imperdoável. São os dois lugares onde Satanás nos prende. Algumas pessoas porque não conseguem se perdoar, e aí vivem remoendo seus pecados passados, não dão permissão para que o Espírito Santo trabalhe. E as outras pessoas que se acham tão santas, mas tão santas que nada vai me derrubar. E aí você acaba se sentindo vulnerável. Colocar aqui no nosso roteiro também essa questão da mania do nada a ver, né? Do nada a ver. Tem nada a ver isso aí. Às vezes, quanto mais jovem a gente a gente comete esse erro, mas muitas pessoas, independente da idade, ficam testando até onde existe a linha cinza. O que é a linha cinza? Aquela parte lá que a Bíblia não diz que é proibido. Não é que seja tão moral assim, mas não tem nada dizendo lá que é proibido. Então, até onde eu posso ir? E aí você fica se provando. Você quer ir sempre no limite, né? Sempre no Nunca limite. o mais distante possível, mas sim no limite ali. Inclusive, tem algumas perguntas que se fazem para os pastores. Pastor, isso aqui é pecado? Pode. Não pode. Mas, na verdade, a pessoa já tem a resposta. Ela já sabe. Ela está perguntando porque ela sabe que não pode, mas ela quer ouvir, quem sabe, uma justificativa. Não, isso aí pode, não tem nada a ver, não. Alguém dizer, não, tudo Isso bem. pode, não tem nada a ver. Eu ouvi uma pregação do pastor Renato Torres, ele não é da nossa denominação, mas ele tem umas mensagens muito interessantes, que ele fala assim que com pecado não se conversa, pecado não se administra, e da tentação você corre. E aí eu me lembrei de José, eu gostaria que a gente abordasse rapidamente aqui ali a atitude de José diante daquele momento em que a mulher de Potifar ela o tenta, né, através do seu corpo. Pois é. Vamos voltar de novo ao podcast da semana passada. O pastor não, o doutor, ele trouxe, na verdade, uma expressão que a irmã White usa nos livros dela. Eu não tenho controle de evitar que os passarinhos passem por cima da minha cabeça, mas eu tenho a obrigação de fazer com que eles não façam ninhos. Então, a tentação em si, ela pode passar na minha frente, ela pode vir até mim. E se eu estiver vivendo minha vida com Jesus da forma certa, é bem provável que essa tentação venha. Agora, eu preciso ter o entendimento de que eu preciso me afastar dela. Um dos meus calcanhares de Aquiles sempre foi a bebida alcoólica, por conta da história da minha avó. Na minha juventude eu cheguei a beber, até costumo dizer que com 17 anos eu me considerava um alcoólatra, e eu comecei a beber com 8. Então, hoje, eu me batizei no ano de 2000 e, por incrível que pareça, eu parei de beber só depois de me batizar, uns 2 anos e meio depois que eu parei de beber. E daí para cá, eu não bebo, mas eu não me atrevo a ir a um lugar onde tem bebida alcoólica. Então, se de repente meus colegas aqui da escola estiverem me assistindo, tá aí a explicação que vocês tanto me cobram, porque eles me cobram desde 2017, eu trabalho aqui e eu não fui para nenhuma comemoração da escola que aconteça fora da escola. Então tem no sítio, tem ali, eu não vou. Por que eu não vou? Porque vai ter bebida alcoólica. Jair, mas tanto tempo que tu não bebe, e eu não vou. Porque eu estou entrando num terreno que já foi sensível para mim atrás. Eu não sei, eu não me conheço o suficiente para saber se de repente essa tentação pode voltar a ser significativa para mim. E eu não vou me arriscar. Se eu sei que eu já fui fragilizado, já caí naquele momento, é hora de fugir, ir pela tangente. Eu acho isso muito, muito sábio, sabia? Para você não ficar frequentando o mesmo ambiente
que possa te proporcionar você voltar à sua antiga vida. Entendeu? Isso eu acho interessante, porque é o que acontece muitas vezes. E quando você não tem essa vigilância, você acaba indo, por exemplo, utilizando o exemplo da bebida alcoólica. Pessoas que eram alcoólatras, eles se batizam na igreja, se reconciliam com Jesus e tudo mais, dão testemunho na igreja, e de repente a família já fica envergonhada porque o fulano estava dando testemunho, se batizou, mas ele voltou a beber. Porque ele não tirou esse vínculo com as pessoas ou o ambiente que proporcionava isso a ele. Então, não é só a nossa mente que precisa ser mudada. Assim, a nossa mente vai mudar e com isso o ambiente, a forma como a gente age, ela deve mudar também. No caso de José, ele tinha tudo para pensar assim, não, eu já passei por muita coisa ao lado do Senhor, já venci muitas provações, o Senhor me abençoa em tudo que eu faço, porque se a gente vê a história pregressa de José até aquele momento ali, apesar dele estar preso e ser um escravo, ele já tinha tido várias provas de que Deus o abençoava, inclusive uma mensagem de Deus ser revelada em sonho para ele, olha, eu vou te colocar em um lugar de destaque, etc e tal, e ele confiava nisso. Então ele poderia muito bem dizer, não, eu vou resistir, eu vou ficar aqui. Mas o assédio da mulher de Potifar foi tão grande que ele disse, não, tô só eu e ela nessa casa. Não quero nem saber o que ela vai dizer, mas eu vou fugir, porque o que eu não quero é que eu caia. De repente, a consequência dela ter mentido, dito que aconteceu alguma coisa, foi algo que para ele foi passável, tolerável, do que ele ficar ali, de repente, ceder à tentação, estar em uma condição até melhor, porque de repente ela iria favorecer ele, Iria né? engrandecê-lo, né? Engrandecê-lo, dar outros tipos de recompensa, inclusive dinheiro, ou até a própria liberdade dele, mas nada disso veio na cabeça dele. O sentido dele é, eu não vou coquetear, eu acho que era essa a expressão, eu não vou flertar. Segura o professor. Flertar é mais novo, né? Coquetear é mais antigo. Eu não vou flertar com o pecado de forma nenhuma. Sabe uma coisa interessante? Eu quero trazer polêmica. Polêmicas! Polêmicas! Eu quero saber a opinião do Jair sobre isso. Porque a Bíblia ela registra que quando José fugiu, o que ficou com a mulher de Potifar? As vestes, né? Aí eu fico me perguntando, será que em algum momento José ele pensou em ceder ao ponto da mulher ficar com a roupa dele? Entendeu? Não, quase um estupro, né? Arrancando a roupa do homem. Porque pensa bem comigo. Pô, eu sou homem, então a mulher, eu não quero nada, eu tenho mais força do que uma mulher para impedir até que ela fique com as minhas roupas. Entendeu? Então, esse detalhe que a Bíblia traz, que a roupa dele ficou com ela, na minha cabeça louca, né? Na minha cabeça pode ter assim, talvez a princípio ele possa não foi surpreendido por ela, quem sabe até mesmo ter querer em algum momento, porque pode ser uma mulher bonita e tudo mais, mas depois não, isso não é pra mim não. O que eu tô fazendo? E aí ele saiu e a roupa dele ficou. É só uma teoria. No caso, qualquer coisa que a gente disser nessa área vai ser conjectura, mas tem um filme da vida de José que retrata essa cena mais ou menos da seguinte forma. José estava fazendo as atividades da casa de Potifar ali, e dado momento, porque ele ganhou um papel de destaque dentro da casa de Potifar, ele subiu de posto, né, ele chegou a ser uma espécie de mordomo ali da casa de Potifar, com uma série de legalias ali dentro da casa de Potifar. Algo parecido com o que vai acontecer com o faraó, só que a nível de Potifar. E aí, depois da cena que ele está fazendo os trabalhos dele lá e tal, ele vai para um lugar onde tem uma espécie de piscina ou um lavado, ele tira as suas roupas e começa a descer a água para tomar banho, é nesse momento que ela o aborda para tentar... Aí faz sentido. Aí para tentá-lo, né? Isso por um lado, mas isso é especulação, Hipótese. É hipóteses. Outra coisa, não... houve uma briga corporal, ela pegou e rasgou um pedaço da veste. No desenho é assim. No desenho de Jesus, que passava na Record, Aquele que era passava assim. na Record, Que 6 passava da na Record. manhã. Isso, domingo de manhã assistia, foi desse jeito. Rasgou um pedaço da veste dele, lembrando que aquelas vestes eram geralmente túnicas, e a túnica de um escravo ela não tinha a mesma qualidade que a túnica de um senhor, então é factível que tenha sido rasgada ali também. Mas o fato é, e mais importante, é que José ele decidiu fugir e não ficou lá pra querer
brigar resistir à tentação lá. Não, sou forte o suficiente, não vou cair, deixa eu vir pra cá. Não, ele fugiu. Voltando ao que o Jair disse a respeito de você não se colocar, né, num ambiente de tentação, posso dizer assim, o pastor Mateus Soares, também muito renomado no meio evangélico, ele fala: cuidado para você não cair em batalhas que você já venceu. Você não precisa lutar de novo a mesma guerra. Então, para isso acontecer, você não precisa entrar nesse campo de batalha novamente. Tem um ditado que diz que cair uma vez é humano, né? Cair de novo no mesmo buraco, quem sabe já foi ali um desleixo seu. Mas continuar caindo na mesma coisa, aí já se torna burrice. Ou seja, porque eu já caí, eu já sei que aqui tem um buraco. Vocês que estão nos ouvindo talvez não conheçam a cidade de Quari, mas aqui Quari, eu não sei como é a cidade de vocês, digam aí nos comentários como é a cidade de vocês, mas aqui em Quari a gente tem alguns buracos na cidade. E como é uma cidade pequena, eu, por exemplo, que dirijo, eu tenho mais ou menos mapeado na minha rota onde estão os buracos, né? Então eu vou ali pela Gonçalves Leda, eu sei que quando está chegando ali na caixa d'água tem dois, eu preciso vir para esse lado, preciso ir para aquele lá, e aí a gente vai desviando. Mas eu me sinto muito mal quando eu, por distração, acabo passando em cima de um lugar que eu sabia que tinha um buraco ali. Aí atrapalha a suspensão da minha moto, tem algum tipo de prejuízo, às vezes caso quase caio, ou mesmo a dor na coluna daquele impacto, né? Mas assim, com relação ao pecado, você sabe que tem aquele problema. Você sabe que ali está o seu ponto fraco. E aí você continua insistindo, é complicado. Aqui a proposta da lição na parte chegando já praticamente no final, ela fala a respeito do capacete da salvação, né? E que uma forma de a gente vencer, que é a nossa arma, posso dizer assim, é o capacete da salvação, a armadura de Deus, né? Conforme Efésios capítulo 6. E aí minha pergunta aqui para o nosso professor é: como é que nós podemos ter a certeza da salvação? Essa pergunta é teologicamente profunda, porque ela tem algumas possibilidades de resposta. A primeira e maior de todas é: todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Independente de quem você seja, tá? Você é salvo em Cristo Jesus. Porque a salvação, ela é um ato que aconteceu no passado, ela acontece no presente através do Espírito Santo, e ela voltará a acontecer no futuro através da segunda vinda de Jesus e da glorificação dos santos. Então, quando eu olho para a cruz de Jesus e vejo que ele morreu por todos, então eu posso dizer que todos podemos ter certeza da nossa salvação. Se estamos em uma igreja e o pregador pergunta: quem tem certeza da sua salvação? E alguns não levantam a mão, talvez seja porque não entenderam o que é a salvação no tempo passado. E estão focando no sentido da recompensa da salvação, de que eu tenha que fazer alguma coisa para receber a salvação. Se fosse assim, a gente estaria perdido, porque não há condição de pagar o preço da salvação. Por isso que Jesus teve que vir e morrer por cada um de nós. Agora, quando essa pergunta é feita, às vezes ela é feita no contexto do que eu sinto que eu estou fazendo, e só eu sinto que eu estou fazendo. E como é que eu posso ter certeza da minha salvação em relação àquilo que eu sou, aquilo que eu sei que eu sou, aquilo que eu sei que eu estou vivenciando? Uma das coisas que Satanás tem sido muito feliz é nos colocar na mente esse sentido de que não podemos ser perdoados. A impossibilidade do perdão. E não importa o que você tenha feito, Jesus ele é capaz de te perdoar. Isso não quer dizer que eu vou permanecer do jeito que eu estou. Mas a partir do momento que eu aceito o perdão de Jesus e eu abro a possibilidade na minha mente para que o Espírito Santo comece a trabalhar e eu faço uso da palavra de Deus para que me oriente nesse sentido e vou adequando a minha vida àquilo que eu aprendo na palavra de Deus, eu vou me sentir mais seguro em relação a essa salvação. Aí eu volto naquele tema de agora há pouco. Existem dois grandes riscos na vida. É você se achar perdido demais ou se achar salvo demais. Então, ter um pouquinho de dúvida em relação à minha salvação pessoal, eu acho até mais seguro do que você estar 100% seguro de que você está salvo. Porque, no final de contas, todos nós
somos pecadores. A diferença é que somos pecadores arrependidos e salvos na cruz de Jesus. Muito bem. Em 2022, um ator conhecido chamado Terry Crews, e a lição ela fala a respeito O disso, pai do o Chris. pai do Chris, né? Ou o Latrell, você Isso. escolhe. Ele revela que ele, por muito tempo, ele foi viciado em pornografia. E ele falou isso abertamente. A minha pergunta é: falar da própria fraqueza mais ajuda ou mais atrapalha? Isso depende muito do teu contexto e para quem você vai falar e qual a importância do que você vai falar para você. Por exemplo, existem momentos em que você precisa tirar de você isso para fora. E aí você pode adotar diferentes formas de fazer isso. Eu posso escolher uma pessoa da minha confiança e contar isso para essa pessoa. Isso vai ter um valor terapêutico para mim muito importante. Porque o processo de perdão, ele começa dentro de mim, mas ele precisa ser externado de alguma forma. Às vezes isso pode acontecer eu escrevendo. Escrevo tudo aquilo que eu sou, como se eu tivesse que mandar essa carta para alguém. Leio isso em voz alta, depois amasso, rasgo, jogo e queimo. Estou externando isso, estou jogando isso para fora. Às vezes a minha necessidade é de ir mais longe, gravar um vídeo, colocar lá no YouTube declarando definitivamente, olha, eu sou assim, 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 assado, preciso de ajuda. Às vezes a minha família resolve, às vezes o pastor resolve, às vezes o padre resolve contar para alguém, né? Então isso é algo bem pessoal. Às vezes isso traz mais problema do que ajuda. Se eu escolher a pessoa errada para contar o que eu quero contar, o que eu preciso contar, para desabafar o que eu preciso desabafar, e essa pessoa acaba violando a minha confiança, isso pode me deprimir ainda mais do que eu já estou. Então é uma decisão cautelosa que cada um precisa tomar pensando nessas consequências. Mas o certo é que guardar as coisas não é de longe nada recomendável. Porque às vezes você vai guardando, guardando e acontece uma coisinha aqui que é o gatilho para você perder a cabeça e tomar uma decisão completamente ruim que a gente vê por aí. Aí perde emprego, perde família e às vezes alguns até a própria vida. Já ia pedir, em relação ao que você falou, aí entra aquela questão do testemunho. O testemunho que nós damos na igreja, geralmente contando uma experiência nossa, onde Deus ele veio nos auxiliar, onde nós conseguimos uma vitória, alguma coisa do tipo. Eu acho que está relacionado justamente com isso que o Caio falou. Você tem um problema, você tem um vício, você tem alguma coisa do tipo e você venceu. Eu acho importante que você compartilhe, assim, olha, eu era desse jeito, eu era viciado, no caso do pai do Chris aí, viciado em pornografia, ou então, eu era alcoólatra. Aí Eu sei que ia dizer que era viciado em trabalho, que ele tinha 3 eu... empregos. E aí, Deus ele me libertou desse tipo de coisa. Acho que entra a questão do testemunho aí também. Existem 3 passos para o perdão, falando biblicamente, né? É o arrependimento, a confissão e a conversão. Esses 3 passos eles precisam vir na sequência. E geralmente eles vêm. Eu me arrependo. Como consequência desse arrependimento, eu confesso os meus erros, minhas falhas, e eu me converto. Ou seja, eu abandono, eu deixo de fazer. Talvez o tema aqui seja para quem eu vou me confessar. Não existe a obrigação de que seja para uma pessoa tão pecadora quanto você. Ou seja, eu não preciso me confessar para outra pessoa. Se eu puder fazer isso, isso tem um valor terapêutico para mim. Quem sabe até ir a um profissional, Eu já ia citar, né, a ajuda profissional. um psicólogo que vai te dar, com as ferramentas que ele tem, ali, a possibilidade de você ir desabafando e até desabafar coisas que você não desabafaria porque você não sabe que você tinha. É como o testemunho que o doutor de novo contou da experiência dele, de ir perguntando e questionando e até chegar no ponto, no X da questão ali, né? Mas essa confissão também pode ser diretamente para Deus. Através de Jesus, hoje você pode fechar tua porta, orar ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te responde em público. Mateus 6, verso 6, se não me falha a memória.
E a conversão, ela vai vir como resultado desse coração aliviado por causa da confissão, esse coração realmente arrependido. Quando é que isso aqui falha? Quando o arrependimento ele não é genuíno. E quando é que o arrependimento não é genuíno? Quando eu me arrependo pelas consequências do pecado e não pelo pecado em si. Ah, me descobriram. Estou tão arrependido. Pode até ser que seja verdade. Mas por que você não confessou antes? Por que você não abandonou antes? Porque antes não tinha me descoberto. Então, o arrependimento genuíno, ele não parte da consequência, ele parte porque você está se sentindo mal com você mesmo, porque você sabe que aquilo lá não está certo. E tem uma frase que eu guardo comigo que Deus ele prefere te expor ou te ferir do que te perder. Então, algumas coisas elas acontecem para que algumas quedas, na verdade, elas são para que você se levante, para que você É que nem não aquela história permaneça. do pastor que, quando a ovelha tá muito alterada, né? Ele vai e quebra a patinha da ovelha. Quando se perde, né? Que é pra ela não fugir. Eu acho que tá relacionado a isso. Eu queria aqui que a gente, rapidamente, já que a lição que a gente aborda é um tema muito voltado para os jovens, apesar de que todas as idades é muito interessante ter um conhecimento desse estudo aqui, que a gente listasse aqui o top 3 das tentações para os jovens na atualidade. Eu quero ouvir a opinião de vocês aí. Dinheiro. Dinheiro. Coisa relacionada a dinheiro. Pra você ter dinheiro. Entendeu? Aí muitos acabam caindo em tentações, em furadas aí por querer ter mais dinheiro, ter mais amor ao dinheiro, esse tipo de coisa. Violência também é algo tremendo, né? Alguém se acidentou. Para levantar o acidentado, não, nem pode, tá? Espera o SAMU É chegar. expressão só. Espera o SAMU chegar. Mas para pegar o celular e gravar e postar depois, tá todo mundo lá. Filme, se não tiver sangue, não chega no top 10 da maioria das pessoas, né? Tem que ter sangue, tem que ter bastante violência. E a questão do sexo em si também é outra coisa onde Satanás ele abraça bastante os jovens nesse sentido e prende. A lição da semana passada falava sobre as fortalezas do inimigo, Sim, né? destruindo as fortalezas. E ele acaba nos colocando dentro de prisões relacionadas a esse tipo de situações. Sabe uma coisa interessante? Um testemunho. Tá faltando. Tem um testemunho. Foi uma história que aconteceu. Eu estava assistindo um documentário. Na verdade, era um sermão do pastor Michelson Borges, que escreveu o livro Nos Bastidores da Mídia. Recomendamos muito esse livro, inclusive. Nos Bastidores da Mídia, do Michelson Borges. E aí ele falava o seguinte. Ele falava sobre o tema sobre mensagem subliminar. Hoje, basicamente, a gente não tem mais mensagem subliminar, né? Talvez algumas, mas naquela época que ele fez aquele vídeo, estava muito alto esse assunto. E ele falou o seguinte, às vezes nós somos contaminados com essas mensagens, são subliminares e tudo mais, e vai direcionando a gente para um aspecto. Então, como que a gente pode se proteger disso? E ele falou o seguinte, olha, faça uma oração, peça para Deus, Senhor, coloque um antivírus na minha mente. Coloque um antivírus na minha mente para eu não ser influenciado por essa nova ordem das coisas, né? E aí eu tava tendo uma programação lá na igreja, eu tinha uns 13 para 14 anos, mais ou menos. E aí colocaram uma música em inglês. Aí a irmã, né, colocaram lá assim, olha, escutem essa música aqui. Colocou lá, né? Música bacana, melodia e tal, aquela coisa toda. Assim, agora vamos ouvir a tradução dessa música? E ela colocou o vídeo e a tradução. O nome da música já era pesado. Nas linguagens de Satanás. Nossa. E coisa horrível. Horrível a letra da música. Eu saí dessa programação com aquela melodia na minha cabeça. Eu não conseguia dormir. Porque quando eu dormia, quando eu fechava meus olhos, vinha a tradução daquela música na minha cabeça. E a melodia sempre tocando. E eu ficava, meu Deus do céu. E aí eu lembrei do pastor do Michelson Borges. E naquela noite eu fiz a oração. Senhor, que o Senhor coloque um antivírus que eu não lembre mais desse tipo de coisa. E aí, aí o testemunho veio agora. E eu dormi e até hoje não lembro da letra da música e nem da melodia da música. Só do título. Só do título. Quando o Anderson disse que parece que não tem mais mensagem subliminar, na verdade o problema é que elas fizeram efeito e nós normalizamos
aquilo que há alguns anos achávamos que era terrível. Né? Achávamos que era terrível, mas hoje em dia a sociedade normalizou. Continua existindo, o marketing trabalha com isso. Sim, mas algumas coisas eu acho que hoje em dia estão mais escancaradas Não, com mesmo, né? certeza. De novo, por causa da normalização. Então, o que nós achávamos terrível, o dragão e tal, hoje em dia o dragão é o melhor amigo da gente. Então, essas coisas se tornaram normais. E por se tornarem normais. O dragão é o melhor amigo da gente. Eu estou falando do contexto da mensagem De subliminar. quem tem o melhor amigo, dragão? Porque você tem. Como treinar o seu dragão, né? Como treinar seu dragão. O Banguela é o melhor amigo do cara lá, né? Aí tem o Dragon Ball. Ou seja, todas aquelas figuras que biblicamente a gente considerava como algo rejeitável, hoje em dia são imagens que são normais porque caiu no nosso gosto. Então, é normal, normalizou. O próprio Lúcifer, né, na série, normalizou as coisas ali. Agora o Lúcifer tem motivo para ser do jeito que ele é. Pois é, e não só relacionados a essa questão da mídia, mas até a questão da alimentação. Final do ano passado, por exemplo, comemoração de final de ano, uma coisa, eu sei que dentro das nossas famílias, no nosso pessoal, no nosso individual, a gente comete muitos erros e a gente acha aquilo normal. Beleza. Agora, quando eu extrapolo isso e levo para dentro da igreja e trato isso como normal dentro da igreja, isso é muito complicado. Viralizou por aí nos nossos irmãos de outras denominações, usando isso como uma forma de nos criticar também, né? Como adventistas, que a gente tem a reforma pró-saúde, etc. e tal. Uma ceia de ano novo que alguém pegou para fazer o story e passando assim, estavam lá as garrafas de refrigerante em cima da mesa, Coca-Cola, Fanta, e a gente sabe que faz mal para a gente, né, esse tipo de produto. E a gente deveria excluir da nossa dieta em casa. Mas já que em casa a gente está usando, mas pelo menos no contexto da igreja, onde a gente está dando testemunho para outras pessoas, não poderia entrar. Mas normalizou. É normal. Então, essa questão da normalização faz a gente olhar hoje algumas coisas com outros olhares. E aí vem ainda dentro daquele contexto da pergunta que o Silo fez, né? Como podemos ter certeza da salvação? Sozinhos não dá. Aí a gente precisa entender que a gente é dependente completamente de Deus. Eu estava pregando na igreja 12 nesse final de semana e eu estava dizendo para os irmãos lá, quanto mais tempo a gente passa com Deus, mais parecido a Deus a gente fica. E aí está o exemplo, Noé andou com Deus. Por isso ele foi considerado justo. Mas não é porque Noé era justo, é porque a justiça de Deus impregnou em Noé, porque ele passou muito tempo. Enoque andou com Deus. Chegou a um ponto que Deus disse, Enoque está mais perto da minha casa do que da tua, então vem para mim. E Enoque foi transladado vivo. Então, assim, essas pessoas que têm um bom testemunho na Bíblia, tu olha que elas tiveram momentos de fraqueza, mas elas passaram tanto tempo com Deus que ficaram mais parecidas com ele. E é justamente essa proximidade de Deus e a proximidade que Ele quer ter conosco que faz Deus um Deus empático, né? Na pessoa de Jesus, na pessoa do Filho, Jesus. E eu queria que nós lêssemos Hebreus 3,13. E aí tem uma mensagem muito especial para cada um de nós e também para os nossos amigos ouvintes a respeito das tentações. 3,13? Hebreus 3,13. Cid Moreira na voz. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Isso aí fala sobre tentação, sobre a gente vencer também apoiando uns aos outros. Eu acho que é esse o sentido e o fator primordial quando a gente fala a respeito usa o termo igreja, por exemplo. Nós somos seres criados para vivermos em comunidade. Quando a gente se isola, a gente sofre de tudo o que a gente não sofreria se a gente cultivasse a mania de viver em comunidade. A depressão, ela é em si essa ausência do sentido de comunidade. Mesmo eu estando perto das pessoas, eu me sinto isolado, eu me sinto deprimido porque todo mundo ao redor parece que não faz sentido. E aí existem razões diferentes para a questão da depressão, mas tem muita gente que passa por isso por um forte sentimento de solidão. E às vezes a gente se recusa a ir, por exemplo, à igreja. Eu não quero ir à igreja.
e aí eu começo a me isolar em casa. Mas quanto mais isolado eu estou em casa, pior eu fico. Eu passei por isso no ano passado. Minha mãe fez um ano de falecimento e no período ali da semana de um ano de falecimento, eu passei uma semana bem difícil comigo mesmo. De ficar dentro do quarto, de não querer sair, perdi alguns quilos por não querer me alimentar. No período do ano anterior, da morte em si, da minha mãe também. Isso mesmo a gente tendo toda a questão de saber o que é a morte, como é que ela acontece, o contexto bíblico, mas a gente sente falta daquele ser querido. E essa falta de viver em comunidade nos afeta. Eu acho que é Josué, em algum texto ali de Josué, que diz que um tição tirado do fogo ele se apaga rapidamente. Né? Então, o contexto dessa expressão bíblica é que quando você está junto com os irmãos, um anima o outro, testemunho de alguém lá na frente, poxa, isso está acontecendo comigo, se deu certo com ele, vai dar certo comigo, se Deus abençoou ele, vai me abençoar também. Então, esse viver em comunidade faz sentido, por isso que Hebreus ele traz esse texto tentando nos levar de volta para esse sentido de que é importante que a gente viva uns com os outros, orando uns por os outros, ajudando uns aos outros. Né? E aí, às vezes, alguém pega o outro verso da Bíblia e fala, suportai-vos uns aos outros. Ah, então vou ter que suportar o irmão. Não, de dar suporte Suporte. ao irmão. E dê suporte uns aos outros. Acho isso interessante, como o Sérgio falou, gente que vive em contexto de igreja, seja ela adventista, da Assembleia de Deus, Unido do Brasil, católica, seja qual for. Mas você vive uma comunidade cristã, você vive junto dos seus pares, né? Quem pensa igual a você, suporte no sentido de suportar, de dar suporte a essas pessoas, né? Jogo rápido aqui, estratégias para vencer a tentação. Se afastar dela. É interessante isso aí. Eu acho que olhar para si mesmo, se analisar e começar a identificar quais são os meus gatilhos para tentação. Autoconsciência, né? E praticar isso, porque isso é um exercício. Você se conhecer a você mesmo, né? E começar a pensar onde é meu ponto fraco, qual é o meu calcanhar de Aquiles, onde é que eu caio sempre, por que eu fiz isso? E aí você ir eliminando essas coisas da sua vida, esse é um caminho. Agora eu quero ver você, Rodas. Estratégias. É como o Jair falou, quanto mais próximo de Deus eu fico, mais parecido eu fico com Ele. Então, fugir da tentação e além de fugir, buscar ter comunhão com Deus. Oração. As pessoas falam muito sobre oração e estudo da Bíblia, né? Eu incluo música nisso aí. Tenha sempre o cântico no coração. A lei do gravador fala isso. Inclusive, é a primeira vez que eu acho que nos reunimos os três e ainda não falamos sobre o tema desbravador. Quem sabe Pois a gente, né? quem sabe em algum programa que a gente tem oportunidade novamente, a gente traga aí mais coisas a respeito daquilo Do que é o ministério, nosso né? nicho também, né? Exatamente. De trabalho e ministério. E eu acho isso interessante, estudo da Bíblia, oração e música. E Busquem louvor pra você estar na sua casa, pra você estar cantando na sua mente, é interessante isso. eu coloquei aqui no nosso roteiro dominar o apetite, porque foi a raiz, né, de tudo, o que se tem AIDS hoje em dia, câncer, guerra e tudo mais, tudo ali começou no Éden. E Paulo tem uma expressão forte sobre isso, né? Um bom atleta em tudo se domina. Tudo se domina. Aqueles, porém, para conquistar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Portanto, esmurro eu o meu próprio corpo para reduzir a iniquidade que existe dentro de mim, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser condenado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que quero fazer, não faço. E o que não quero fazer é exatamente isso que faço. Aí uma outra passagem mais lá na frente, já no final da sua vida, ele encontra a fórmula e a solução para esse dilema dele. Ele disse, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, esse diminuir ou dominar o apetite precisa ser um esforço consciente. Não só ficar na questão de que eu vou orar para que Deus me reduza o meu apetite, me dê autocontrole. Não, você precisa exercitar isso. Onde foi que eu perdi o controle? Eu estava conversando com o Anderson e de repente eu comecei a discutir com ele. Por que isso aconteceu da próxima vez? Não pode acontecer. Eu perdi a cabeça. Isso é um tipo de autocontrole. Aí entra aquela questão, que o domínio próprio é justamente um dos frutos do Espírito. Né? Então a parte gente do consegue fruto, se né? dominar quando
Você foi lá para casa do Silo, o Silo te convidou para almoçar lá, teve açaí, tomou 3 litros de açaí de uma vez só. Chegou em casa passando mal. Para e pensa, por que tu fez isso? Te controla. Né? Então são coisas assim que parece que não tem nada Que a não tem ver, nada a ver. a ver, mas influencia. Você está, a minha avó dizia, empanzinado, né? Você está completamente empanzinado. Teu organismo não consegue fazer o processo de digestão de forma Embaixado. natural. E assim, isso vai interferir. Você vai ficar mais sonolento, você vai ficar mais disperso, você vai ficar mais factível de tomar uma decisão errada. Tá de cabeça quente, eu acho que foi tu que falou Foi. na vez passada, tá de cabeça quente, vai tomar uma decisão, não toma. Né? Então, assim, você precisa se autoconhecer, exercitar conscientemente essa eliminação das coisas que te fazem mal. Sem contar que se você comer muito, você que faz academia, adeus o shape. Adeus, o chefe. Quem cede ao apetite, né? Parafraseando Paulo aqui, cede a todas as coisas. Esse Bem forte, né? é forte, isso é muito forte. E aí dá o exemplo de Esaú lá, quando ele trocou a primogenitura, né, pelo prato de lentilhas e tudo O mais, próprio Adão, né? o próprio Adão. E aí eu queria concluir aqui, o nosso bate-papo está muito agradável, mas o tempo ele não nos permite, né, ir muito além. 1 Coríntios 10:13, para a gente finalizar a conversa de hoje. Enquanto o Juanderson procura aí, quero chamar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, já convidar você para o próximo programa. Nós teremos aqui um tema também muito legal, muito interessante, com um novo convidado. E já se prepara aí para que na próxima sexta-feira nós tenhamos aí a exibição de mais um programa. Vamos lá, Juanes. 1 Coríntios E 10, quem 13. sabe algumas dessas nossas discussões aqui, você pode levar lá para sua classe da escola sabatina, né? Ou numa pregação, alguma coisa do tipo que você vai fazer. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13. Na voz, Cid Moreira. Eu gostava desse CD, ó. Diz o seguinte: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém. Que texto, né? Ou seja, às vezes a gente pensa que não pude resistir. Será que não pude resistir mesmo? Ou você Ainda não vem, quis, ainda né? vem aquela outra. E se fosse tu, né? Se fosse tu. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra com esse texto é que não existe uma tentação que a gente não possa superar. Deus não permite que você seja tentado além das suas possibilidades. O que acontece é que a gente cede à tentação. A gente coqueteia com a tentação. Te flerta. Flerta. Flerta com a tentação. E aí, nesse flerte, você acaba caindo. Mas estar dentro das tuas possibilidades em Cristo Jesus de resistir a essa tentação. Talvez essa questão do impossível realmente até possa existir quando você não tem essa fortaleza de Cristo. Mas aí Filipenses nos diz o quê? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. E a gente conclui aqui, caros ouvintes, você telespectador. Jair, muito obrigado. A gente vai finalizar aqui com uma oração. O nosso amigo, o professor Jair, Vamos lá, irá conduzir. vamos orar então. Inclusive, aproveitando, deixem nos comentários se vocês têm algum pedido de oração, alguma sugestão de tema, né? Para que a gente possa ir abordando também nos próximos programas. Fechemos nossos olhos, falamos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela oportunidade de discutirmos esse assunto tão importante. E ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática aquilo que a tua Bíblia nos ensina. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a termos a sabedoria e a vida do teu Espírito Santo para analisar o nosso próprio contexto, descobrir as nossas fragilidades, descobrir os nossos gatilhos, entender aquilo que precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, até a humildade de que, caso identifiquemos a necessidade, possamos buscar um profissional. Coloca um profissional gabaritado também na nossa vida para que possa nos orientar de uma forma plena, humanamente falando. Acima de tudo, Senhor, seja esse profissional através do Espírito Santo trabalhando no nosso coração e na nossa mente.
Nos ajuda a nos livrarmos, ó Deus, de todos os traumas, de todas as problemáticas que as tentações nos colocam, que Satanás tenta colocar como pedra de tropeço na nossa vida. Nos dá, Senhor, em Cristo Jesus, a fortaleza de caráter para superar as tentações. E se caso venhamos a cair, sabemos que temos um advogado junto a Ti, que é Jesus Cristo justo, mas nos ajuda também a nos perdoar e nos dá essa oportunidade de seguir uma nova história contigo a partir daquele momento de reconciliação. Nos alivia o coração e nos abençoa cada pessoa que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E você que assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Nós estaremos aqui todas as sextas-feiras discutindo temas importantes para fé e nós esperamos vocês. É isso aí. Até mais. Fechou. Para a gravação aí, Lucas. Deu quanto tempo?